que a gente possa ficar ligados agora, né? O que o Senhor colocava no meu coração antes de eu chegar aqui é que o Senhor tem muito que falar ainda através da obreira Letícia, né? Então que vocês fiquem atentos, né? Porque ainda não acabou. Hoje é o último dia desse propósito, mas o Senhor tem muito a falar, né? E o Senhor colocava no meu coração que tem pessoas que precisam ouvir essa pregação, então fiquem atentos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, abençoe a tua filha, meu Pai, que aqui está, Senhor. Que neste momento, Senhor, o Senhor guarde, Pai, em nome de Jesus, a família dela, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor retire, Papai, toda, Senhor, em nome de Jesus, Papai, toda angústia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tire, Papai, tudo que possa impedir a tua filha, Senhor, de falar, Senhor. Oh, aleluia, Deus Santo de poder e glória, Papai. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, Santo, 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 Pai. Todo ladrão da palavra, Senhor. Pai, eu sei, Pai, que existe sim, Papai, porque ele não está deixando nem orar, mas eu repreendo ele agora, em nome de Jesus, Pai. E eu creio, Senhor, que vai, aleluia, Deus, Senhor, Santo, 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 Pai. Quebra, Senhor, neste momento, Senhor. Ele não tem poder, Senhor. Que o Senhor prepare o coração dos teus filhos neste momento, Senhor, para que eles escutem, Senhor, tudo que o Senhor tem para falar, Senhor, nesse último dia, Senhor. Esse último dia vai ser marcado, Papai, porque eu creio em nome de Jesus, Papai, que pessoas sairão daqui, Papai, pensando diferente, Senhor. Oh, aleluia, Deus, que o Senhor vai tirar, Senhor, você vai libertar, Papai, os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque eu creio no poder dessa palavra, eu creio no poder desse propósito, Senhor. Eu creio, Papai, o quanto, Senhor, o Senhor ama, Papai, os teus filhos, aqueles que seguem, Papai, em nome de Jesus, os seus mandamentos, Senhor, que é amar o seu irmão. Oh, aleluia, Deus, Santo de poder e glória, que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Desafiador hoje o dia estar aqui, né? Confesso que venci alguns obstáculos com a ajuda de Cristo, né? E às vezes, né, os irmãos olham a gente, né, trazendo uma palavra, né? E deixando assim, né, a gente ser instrumento do Senhor. Mas só Deus sabe às vezes o que a gente, né, o que a gente vence, né, as batalhas que a gente enfrenta. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? E eu sempre falo para o Senhor, Jesus, eis-me aqui, né? E a passagem, amém? Filipenses 2 primeiro. Diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, eu vou recomeçar, amados. Por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, quem, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amém? Nesse propósito, né, que nós tivemos nesse mês, já ouvimos muito o Senhor falar. E eu confesso que Deus ficou em silêncio por alguns dias, né? E o Senhor, né? O que eu vou trazer para a igreja, né? É um tema muito forte, mas de poucos direcionamentos, assim, da gente buscar conhecimentos. Os amados que tiveram oportunidade esse mês, acho que estão entendendo um pouquinho o que eu estou falando. Então, eu busquei ali no Senhor, Deus, o que falar para a igreja, né?
né? E aí o Senhor ficou dias e dias de silêncio e o Senhor, né? E ali eu indagando a Deus, eu preciso de um direcionamento, de uma palavra, né? E eu confesso que eu fui ficando um pouco aflita, né? Porque o Senhor ficou muito tempo em silêncio. E Deus me deu essa semana essa palavra e Deus falou, né? Para falar sobre Jesus. E quem melhor, né? Na Bíblia, para termos de exemplo como Jesus. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria o tema sobre seguindo o exemplo de Cristo em humildade e serviço. Né? Aqui em Filipenses 2, onde eu acabei de ler, Paulo escreveu essa carta quando estava preso, exortando, né, aos filipenses a viver como Cristo viveu, não buscando seus próprios interesses, né, e servindo com amor e unidade. O pastor falou sobre unidade aqui e o pastor também já deu uma introdução e falou muito sobre Jesus. E eu quero falar sobre ele essa noite, né? E aí, trazendo uma breve introdução, o mundo que nós vivemos é totalmente contraditório a como seguir o exemplo de Jesus, né? Falar de humildade, tem a ver com cuidar do meu irmão? Sim, tem a ver. Como eu vou cuidar do meu irmão se eu não for humilde, né? Como eu vou cuidar, como eu vou ter solidariedade com ele, né? Se eu não for humilde. E Jesus é o maior exemplo, né, amados, pra gente em cuidar, né? Jesus, ele poderia muito bem ter usufruído dos poderes que ele tinha de Deus, mas ele não fez isso. O tempo todo dele nessa terra, quando ele passou, foi em serviço, foi em amor, né? E aqui quando Paulo ele exorta para a igreja, né, com a carta de Filipenses, buscar esse amor em serviço, a unidade em Cristo, né? E que nos dias de hoje, trazendo isso para a gente, não tem como eu falar de cuidar do meu irmão sem ter Jesus como exemplo, sem olhar e olhar para Cristo, e olhar para a cruz, para a mensagem da cruz. O que significa para nós essa noite, né? O pastor já falou sobre isso, mas o que significa a mensagem da cruz, né? Qual o propósito que Jesus veio, e a vida dele foi 100% em serviço ao próximo, né? O que nós fazemos ainda é pouco comparado com tudo que ele faz. E aqui eu já quero deixar algumas chaves, né? Como nós podemos aprender com Jesus. Em unidade, em amor, como eu li em Filipenses 2, do 1 ao 4, nós precisamos ser humildes em todos os sentidos. Hoje o mundo, ele não aplaude quem é humilde, né? Para o mundo nós temos que ter ego, para o mundo nós temos que ser aplaudidos, nós temos que ser ovacionados, né? Para o mundo nós temos que chegar e todo mundo nos considerar, né? Em termos glória. Mas nós sabemos que Jesus, ele não foi assim. Ele foi o tempo todo humilde, né? Ele foi o tempo todo ali manso de espírito, né? Ele foi ali o tempo todo conduzindo ali os discípulos, sempre em amor, com exortação sim, mas sempre em amor, em humildade. Que nós venhamos, né? Hoje, guardar essa palavra no coração e também servir em amor, assim como Jesus serviu. Uma outra chave que eu queria liberar para a igreja é que Jesus, ele foi o exemplo supremo de toda a glória, né? E ele foi acima de todos os nomes, mas nem por isso ele sempre ficou esperando aplausos, né? Quando a multidão queria seguir ele, ele viu que ele estava fazendo bastante milagres, e aí foi atrás dele. Mas quando ele falou, né, para seguir a mim, negue-se a si mesmo, a mesma multidão que queria ali estar com ele foi a mesma multidão que, quando ele estava lá crucificado, falou: crucifica Jesus, crucifica, né, crucifica. Então, assim, nós precisamos ter um pouco desse cuidado, em olhar para dentro de nós e saber como que está a nossa vida também. Não tem como eu falar em cuidar do meu irmão sem também me examinar, sem também ver como está a minha vida. Se a minha vida está sendo reta ao Senhor, se eu estou sendo obediente a Deus. E muitas vezes, amados, quando Deus coloca pessoas na nossa vida, a gente se perguntar, né? O que Jesus faria no meu lugar? Como eu posso ajudar o meu irmão? De que maneira? E sempre tem como, amados. Sempre tem como o irmão trouxe a passagem, né, da viúva. Ali ela poderia falar: não tenho nada para oferecer. E ela tinha. Sempre tem. Nós sempre temos, né? E ali, esses dias, né, eu sou nova, né? Que eu moro no condomínio lá, tem 1 ano e meio. E ali, o bloco que eu moro, são moradores bem antigos, né? Que moram lá há 23 anos, senhores já. Eu adorei, uma bênção, me senti em casa, assim, super tranquilos. E aí tem um senhor que
passei um dia, a gente começou a conversar. E aí ele foi contando a história dele, né? Ele contou que ele é cristão também, da Batista. E aí ele teve um infarto, ele era super ativo, né? Trabalhava no RH. E hoje ele fala, eu sou bastante deprimido, porque eu era super ativo hoje. Eu não posso fazer nada, porque acho que o coração dele, se eu não me engano, acho que opera com 40%, 50% só. E ali eu conversando, eu tinha um monte de coisa para fazer. O Samuel estava bem irritado, porque eu estava com o Samuel, né? O Samuel bem irritado, agoniado. E ali, na hora, se veio assim, tá bom, tipo assim, para encerrar a conversa, depois de conversa. Aí eu, não, né? É uma oportunidade, talvez ele só queria ser ouvido, desabafar. De repente, os familiares não têm esse tempo para ele. E ali conversou. E aí, depois da conversa, ele contando que, assim, ele não vai para a igreja, mas que eles ministram assim em casa, que ele sente falta de estar nos cultos. Eu falei, tudo tem um propósito do Senhor, né? Mas que o Senhor, em casa, escute algumas ministrações, né? Conseguir continuar lendo a Bíblia, a palavra. E aí a gente foi conversando. E aí pode parecer uma simples conversa, algo ali, mas não foi, amados. Não foi. Foi algo ali que, de repente, ele queria só desabafar. Ele queria conversar, né? Ele queria ser ouvido, né? E como eu sou um pouco nova lá, né? Não sei a história dele. De repente, ele já contou para outras pessoas, todo mundo já sabe. E ali depois eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, Deus, né? Que bom, né? Que eu estava ali disposta a ouvir e disponibilizar o meu tempo. Nem que seja de 10, 15 minutos que foi. Mas que eu tenho certeza que foi diferença na vida do irmão. E eu sempre oro por ele, sabe? Porque eu sinto ele muito oprimido. Às vezes eu vejo ele abatido, sabe? Então eu sempre oro por ele. Então, às vezes a gente fala, eu não tenho nada o que fazer pelo meu irmão. Eu não tenho que dar uma conversa, amados, né? Uma simples conversa de alguma pessoa que esteja do seu lado, precisando. Às vezes a gente está correndo tanto com as nossas situações, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, que a gente não olha nem para o lado, né? Assim, ali, por um instante, eu queria mesmo olhar para a minha situação. Não, tem um monte de coisa para fazer, né? Depois eu converso. Mas não, eu olhei e falei assim, não, ele está precisando ser ouvido. Eu tive essa sensibilidade. Porque se a gente parar para sempre olhar para nós mesmos, a gente sempre vai ter situações, lutas, dificuldades. A gente vai sempre ter problema. E a gente nunca vai ter um coração disposto a servir. A gente nunca vai ter. Tem pessoas, amados, eu vou falar algo aqui muito delicado. Tem pessoas que têm esse dom. Eu consigo até identificar no nosso meio esse dom do amor, né? Tem pessoas que têm, que já nasceram. Mesmo tem pessoas que não são cristãs, que não seguem a palavra e têm esse dom. E é um pouco mais fácil, porque são pessoas que exalam amor, cuidado. Tem outras pessoas que não, que têm um pouco. Eu sou bem reservada, eu falo que eu sou bem fechada, né? Eu sou um pouco mais reservada. Mas o Senhor, Ele quer usar a gente da forma, né? Que a gente estiver com o coração disposto. Tem pessoas que é um pouco mais tímida, não conversa, às vezes, né? Não fala muito, mas Deus, Ele quer te usar dessa maneira, né? E Deus falava muito ao meu coração sobre isso. A gente seguir o exemplo de Jesus. Olhar verdadeiramente para Ele e falar, Senhor, eu quero parecer com o Senhor. E a gente é analisado, amados. Às vezes a gente acha que não. A gente é muito visto, né? Como já uma frase bem assim, que falam que a gente é a Bíblia do mundo. Então, assim, a gente está sendo representantes do reino, né? Então, como você está representando o reino? Como as pessoas têm te visto? Né? Como a gente está representando? Como que a gente está ali levando o Evangelho? Como? De que forma? Ali voltando também ao assunto do meu condomínio, lá tem bastante senhoras, como eu falei. E aí, eu conversando com um deles, né? Eu sempre converso, cumprimento ele. Nossa, como você é educado, o Senhor falou, né? Como você é educada, você está aqui há pouco tempo, tem gente que mora aqui há tantos anos, nem na nossa cara olha, passa, que nem fala. Eu falei, cada um tem o seu jeito. Mas é questão, assim, da gente saber se posicionar onde Deus nos planta. Né? As pessoas olharem e falar assim, olha, né? De repente, uma educação para eles, dar um bom dia, uma boa tarde, para mim, assim, é de mim mesmo. Mas para eles é uma coisa muito diferente, porque tem pessoas que não fazem isso. Passa, não cumprimenta, né? Passa, olha assim, finge que não vê ou não fala nada. Então, que a gente venha ter essa acessibilidade, como Jesus foi, né? Como Jesus. Por mais que a gente tente fazer tudo ao máximo ali parecido com Cristo, ainda vai ser pouco, né? Porque Jesus, Ele se despiu, né? De toda a sua glória, né? E aí a terceira chave que eu queria compartilhar para a igreja, amados, hoje foi luta, viu? Porque eu gosto de imprimir o papel com as minhas anotações. E aí eu não consegui deplorar na impressora e eu tô aqui com as anotações no celular. Mas particularmente eu não gosto muito, então eu tô me achando, tá? Vocês tenham paciência comigo, por favor. A terceira chave é vivendo como luz no mundo. Em Filipenses, capítulo 2 também, no versículo 14. Samuelzinho, põe para mim, por favor. No capítulo
capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler para não tomar o tempo. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Que forte, né, amados? Aqui Deus fala que a gente tem que brilhar no meio da escuridão, né? Que a gente tem que ser a luz no meio das trevas. Isso vem muito de encontro, né, com o tema deste culto. Então, que nós não venhamos nos corromper com nada desse mundo. Que venhamos ser a luz mesmo, aonde tem trevas, né? Que venhamos, como eu já falei anteriormente, que venhamos representar o reino dos céus. Que venhamos ser carta viva, né? Porque através do nosso testemunho, do nosso posicionamento e da nossa referência, tem sempre gente nos olhando. Às vezes a gente acha assim, ninguém tá vendo, né? Tudo que eu tô fazendo. As pessoas nem sabem que eu sou cristã, né? Às vezes chega num lugar que ninguém conhece, as pessoas nem sabem que eu sou cristã. Então, amém, né? Não, amados. Primeiro que Deus tá vendo, né? O mais importante de tudo. Segundo, que nós venhamos, né, trazer essa luz. Nós venhamos ser a luz. E aqui uma breve ilustração, uma história que eu queria compartilhar com a igreja. Também, um professor mostrou um copo cheio de água e perguntou: o que acontece se eu continuar enchendo esse copo? Os alunos responderam: vai transbordar. Então ele disse: assim é a vida do cristão. Um coração cheio de orgulho não pode receber nada de Deus. Mas quando nos esvaziamos, Deus nos enche da sua graça. Amém? E é sobre isso. Às vezes o que nos enche e que nos dificulta, nos bloqueia de cuidar do nosso irmão, nosso medo, né? Nosso ego, né? O nosso ego, nosso medo. Então, assim, tudo isso, amados, às vezes até a nossa arrogância, né, nos impede, nos enche. E aí o Senhor não consegue encher a gente, porque a gente já está cheio de coisas que não vêm do Senhor. Então, que nós venhamos nos esvaziar de tudo que não vem do Senhor, né? De tudo ali que preenche o lugar do Senhor. Porque não tem como, amados. Se o copo está cheio, Deus não consegue encher, né? Então, que a gente venha se esvaziar, amados. E todos os dias, né? São todos os dias, né? Por situações, às vezes a gente enfrenta ali no nosso dia a dia, que às vezes nos sufocam, né? Nos impede de louvar o Senhor, que nos impede de fazer a obra, de nos posicionar, né? Então, assim, a gente precisa estar vazio. Do nosso ego, do nosso eu, da nossa soberba, da nossa arrogância, todos os dias, para que o Senhor encha. Não tem como o Senhor encher um vaso que já está cheio, um copo que já está cheio. E ali o Senhor falou muito sobre frutos, né? E como a gente conhece a vida, né, de um irmão? Pelos frutos, né? Pelos frutos que o irmão tem dado, como tem sido a vida dele, o que ele tem feito. E quais são os frutos que nós temos dado para o Senhor? Quais são os frutos, né? Que alguém pode olhar para a nossa vida e ver, e falar assim: olha, ela está frutificando, né? Ela tá frutificando nisso. O Senhor, ele compara a gente como árvore, né? Em Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então é muito forte também. O Senhor, ele fala que vai conhecer a gente pelos nossos frutos. E se hoje você pudesse examinar, eu coloco a minha vida ali em primeiro lugar, e me examinei também, quais os frutos nós temos dado, amado, para o Senhor, né? Quais são os frutos? De verdade, quais são os frutos? Se Deus olhar para a nossa vida como árvore hoje, quais são os frutos que nós temos dado? Quantas pessoas nós falamos essa semana e nós demos uma palavra de encorajamento? Quantas pessoas nós mandamos uma mensagem, né? Como o pastor sempre fala, não veio no culto no domingo, no próximo culto nós mandamos. Eu senti falta de várias pessoas hoje e meu coração queimou de se preocupar de verdade em saber como elas estão, que são pessoas que não têm o hábito de faltar de quinta. Então meu coração, ele se incomodou em perguntar assim, em falar: tá tudo bem, né? Está precisando de alguma coisa? Quem nós temos, né, dado a mão?
Quem nós temos repartido o pão, né? Mesmo, como o Wellington falou, na escassez, tendo um pão e dividido. Nós temos feito isso essa semana. Para quem? Se examine, igreja, de verdade. Se examine para quem você foi carta de Deus essa semana. Para quem você foi, mandou uma mensagem. Para quem você dividiu o seu alimento. Para quem você tirou 5 minutos do seu tempo para orar e pedir para Deus visitar, para Deus transformar, para Deus libertar. Nós fizemos isso, amados, nós temos feito isso. Se examine. Eu me examinei muito, eu tenho muito o que mudar. Eu ainda tenho muito o que fazer. Eu tenho muito ainda o que ser transformada pelo Senhor, sabe? E como eu falei na outra vez que eu tive a oportunidade, na quinta, que essa oração faça parte da nossa oração cotidiana, que nós venhamos se incomodar pela dor dos outros, né? Que nós venhamos se incomodar. Mas o Senhor também, amados, queima no meu coração essa noite em falar sobre posicionamentos. Porque não tem como eu cuidar do meu irmão se a minha casa ainda não está em ordem, né? Eu preciso ter uma vida reta, em retidão, para me cuidar do meu irmão. Como eu falei, nós somos exemplo e carta viva de Deus. Como está a sua vida? Como tem estado a sua vida no Senhor? Como você tem se posicionado em Deus? Como você tem feito o ID no Senhor? Como está o seu ministério que Deus confiou nas suas mãos? Você tem feito o ID? Você tem entregado para o Senhor? Você tem, em nome do Senhor Jesus, falado do amor de Cristo? Ou você tem entulhado as suas ferramentas? Como está a sua ferramenta? Deus manda perguntar essa noite, amados, para a igreja. Como está as suas ferramentas? Estão guardadas, empoeiradas, enferrujadas? Ou elas estão trabalhando ativamente para o Senhor? Como está as suas ferramentas? Deus não deu ferramenta para nós para ficar guardada na gaveta, amados. Como está a sua armadura? Em nome do Senhor Jesus, Deus manda perguntar. Como está a sua armadura essa noite? Como está? Nós vamos entrar em um propósito de libertação, como o pastor falou. E como está a nossa armadura para ajudar pessoas que vão entrar por essa porta? Como está a nossa vida de consagração e jejum, amados? Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse próximo propósito que Deus direcionou na vida do pastor. Mas é algo muito delicado, amados, cuidar de libertação. É algo muito delicado e eu tenho certeza, eu já estou lançando convite, nem começou, já estou chamando pessoas para vir, vai começar uma campanha de libertação. Porque é algo, amados, que a gente precisa, todos nós precisamos. Não é porque eu estou aqui na frente que eu não preciso ser liberta. Eu preciso ser liberta de um monte de coisa, né? De um monte de situações. Mas Deus manda perguntar, Ele pode contar com você? Ele pode contar com você, Regina? O Senhor pode contar com você, Bruna? Deus manda dizer, Deus pode contar com você, Aline? Em nome do Senhor Jesus. E com você, Kátia, Deus pode contar com você? Irmão Rogério, Jesus pode contar com você em nome do Senhor Jesus. Pastor Roberto, Jesus pode contar com você em nome do Senhor Jesus. Diácono Cristiano, Deus pode contar com você. Copeiro Wellington, Deus pode contar com você. Chinebra Canta, Deus manda dizer em nome do Senhor Jesus, eu posso contar com você. Você vai estar revestido, você vai estar alinhado, como já disse essa noite a pastora Patrícia, com o querer e a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o pastor Roberto pode contar conosco. A pastora Kelly pode contar conosco, amados. Como está a nossa vida no altar? Porque em nome do Senhor Jesus, campanhas de libertação, amados, a gente não entra de qualquer forma, não. Campanhas de libertação, a gente não entra com a nossa vida bagunçada, não. A nossa vida tem que estar no altar, amados. Campanhas de libertação não é campanha de chave da vitória, não é campanha de multiplicação, não. Então como está a sua vida? Amados, eu não sei o que Deus vai fazer nesse próximo mês, mas se revistam em nome do Senhor Jesus. Deus manda dizer, se revistam, se jejuem mais, se consagrem mais, se orem mais, porque Deus conta conosco em nome do Senhor Jesus, porque entrarão pessoas por essas portas em nome do Senhor Jesus que precisarão do nosso posicionamento, porque vocês acham que primeiro veio o tema de cuide do seu irmão, para depois vir o tema de libertação. Em nome do Senhor Jesus, nada em vão. O que nós aprendemos nesse mês de agosto sobre cuidar do nosso irmão, nós vamos pôr em prática no próximo mês. Em nome de Jesus, Deus manda dizer, para de olhar para a nossa própria dor, para de olhar para nossos problemas, para as nossas angústias. Deus está cuidando. Enquanto nós estamos aqui, a nossa família está guardada. Enquanto nós estamos aqui, Deus está provendo, Deus está agindo na vida dos nossos que não estão no nosso
nosso trabalho, na nossa finança, em nome do Senhor Jesus. Então se posicione, igreja, porque Deus, Ele conta e Ele vai cobrar em nome do Senhor Jesus de todos nós que estamos ouvindo essa palavra essa noite. E Ele já cobrou de mim, em nome do Senhor Jesus. Deus primeiro cortou para mim e Ele falou: Letícia, se levante mais, se posicione mais, em nome de Sérgio. Chega de distração, em nome do Senhor Jesus. Pare de assistir TV, em nome do Senhor Jesus. Abre mais mão do seu celular, em nome do Senhor Jesus. Deus falou comigo, amados. Deus falou comigo primeiro, em nome do Senhor Jesus. E que Deus venha falar com vocês. Até a próxima semana, no oculto, no profundo, no escondido. Eu acredito que o pastor vai lançar algum propósito, eu não sei, de jejum sobre os ministros. Mas se posicione, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele conta conosco. Ainda tem muitas pessoas para a gente alcançar, amados. Ainda tem muitas pessoas que o Senhor ainda quer alcançar, onde as nossas mãos ainda não conseguiu, mas ainda tem muitas pessoas que precisam, amados. Em nome do Senhor Jesus, estar aqui, estar na casa do Senhor é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Então ainda precisa, muitas pessoas ainda precisam, e nós precisamos estar posicionados. Não de qualquer maneira, amados. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós não entramos, porque campanha de libertação, nós entramos em campos de batalha, né, pastor? Então é muito forte e sério, amados, né? Deus é maior, nós não estamos indagando a força do inimigo jamais, né? Mas nós precisamos sim nos posicionar. Nós precisamos sim estar alinhados com a vontade do Senhor. E eu gostaria muito que você examinasse essa noite sobre esse mês, todos os irmãos que estiveram conosco, tudo que Deus já falou sobre como cuidar, do que a gente se desprender para cuidar do nosso próximo, do que a gente pode fazer a mais ainda, né? Porque às vezes o que a gente acha que a gente está fazendo é pouco, né? É muito fazer isso, não, ainda é pouco. Então que nós venhamos pôr em prática, em nome do Senhor Jesus, no próximo mês com essa campanha, estar disposto, alinhados, né, com a vontade do Senhor. E eu tenho certeza que não vai ser diferente como todas as outras, né? Que Deus falou, que Deus agiu. E todas as vezes, amados, que surgiu uma situação diferenciada, eu não sei porque o Senhor também está me incomodando em falar isso, que Deus colocar uma pessoa na sua vida, sempre que para você ajudar, sempre pergunte ao Senhor: Jesus, como o Senhor faria? O que essa pessoa está precisando? De que forma eu posso ajudar? Porque às vezes a gente quer ajudar de uma forma e Deus fala: não é isso que ela precisa disso. De repente você quer ajudar, né, financeiramente, não, ela precisa de uma oração. Às vezes você quer ajudar de uma forma falando algo e Deus fala assim: não é disso que ela precisa. Então sempre pergunta ao Senhor o que ela precisa, né? Que nós vamos ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E se posicionar, amados. Como Jesus, ele se posicionou. Ele foi o nosso maior exemplo e sempre vai continuar sendo. Amém? Foi até aqui que Deus me deu. Eu queria fazer uma breve oração. E eu queria muito que a igreja me ajudasse. Só que eu queria movimentar de uma forma diferente. Nós sempre oramos em todos esse mês, né? Oramos pelo nosso irmão que está do nosso lado. Mas eu queria que nós orássemos de uma forma diferente hoje. Ore pelo seu irmão, mas para que Deus desperte ele, para que ele busque mais ao Senhor, para que ele se revista mais de Deus, para que ele se posicione. Então, deixa Deus usar vocês, mas o foco da oração é essa, tá bom, amados? Eu peço que os pastores me ajudem, todos me ajudem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, amado Pai, Deus de poder, de honra, de glória, Senhor, ainda na sua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem falado, tem ministrado ao nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar aqui cada irmão, Senhor, que está em dupla, cada pessoa que está orando pela outra, Senhor, que nessa oração, em nome do Senhor Jesus, venha ser despertado, Senhor, todas as ferramentas que estão entulhadas, todas as ferramentas que estão travadas, Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor confiou na mão deles e eles não estão usando, em nome do Senhor Jesus, que eles venham despertar para fazer a sua obra, Deus, que não venha ser mais um culto, que eles não venham ter saído de casa e falado: eu vou lá mais uma vez para mais um culto. Que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, ser despertado pelo Senhor, colocar, Senhor, em retidão, nos revestir de poder, de honra e de glória que vem do Senhor, em humildade, Senhor, servindo ao nosso irmão.
Deus, eu quero apresentar cada pessoa que está aqui orando em dupla. Que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus despertar para fazer a tua obra. Tira todo impedimento, tira todo cansaço, todo desânimo. Em nome do Senhor Jesus, tira tudo que não vier do Senhor. Espírito Santo de Deus, amado Pai, que o Senhor venha tirar toda a frieza espiritual, todo o cansaço, toda a distração, todo o desânimo. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que afasta eles da sua presença. Em nome do Senhor Jesus, que eles venham ser despertos. Em nome do Senhor Jesus, para fazer o teu ide, Senhor, e para levar o teu evangelho. Que nada venha afastar, Senhor, eles da presença do Senhor. Que eles venham estar posicionados, Senhor, como guerreiros, para fazer a tua obra. E que em nome do Senhor Jesus, vai tirando todo impedimento. Vai tirando todo impedimento. Em nome do Senhor Jesus, tudo que não vier do Senhor, Deus, que as armaduras deles venham estar alinhadas para esse próximo campanha de libertação. Que o Senhor venha trazer pessoas, Senhor, nessa casa que precisam ser libertas, transformadas. Que o Senhor venha trazer pessoas nessa casa que precisam ser, Senhor, libertas, que precisam ser, em nome do Senhor Jesus, cheias e renovadas. Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nos reveste, Senhor, de poder, de honra, de glória. Tira todo o peso espiritual, Senhor, tudo que não vier do Senhor. Todo ministério aqui representado, todo ministério, todo chamado, Senhor, que não venha ser estagnado. Não deixe o inimigo roubar, Senhor, a nossa comunhão. Não deixe o inimigo roubar a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade. Não deixe o inimigo roubar o nosso relacionamento. Não deixe o inimigo roubar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso secreto. Deus, se tiver algo que impeça, Senhor, o Seu agir nessa noite, que venha ser quebrado agora. Todo impedimento, toda barreira, em nome do Senhor Jesus. Que eles venham sair essa noite, Senhor, da tua casa crendo. Que eles vão se posicionar e o Senhor conta com cada um. O Senhor conta com cada um, cada posicionamento, cada chamado e ministério. Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda arma forjada contra a nossa casa não prevaleça. Em nome do Senhor Jesus, todo dado inflamado sobre a nossa família não prevaleça. Em nome do Senhor Jesus, coloca anjos à direita e à esquerda, nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo. Que em nome do Senhor Jesus, nada, Senhor, venha ser maior, Deus, do que a tua presença. Nos guarda, nos proteja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos equipa, Senhor, para o campo de batalha. Nos equipa, Senhor, para o campo de batalha. E que em nome do Senhor Jesus, tudo oculto que esteja agindo na nossa vida, hoje venha cair por terra. Tudo que está agindo oculto e escondido, venha ser revelado. Porque em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos e nós cremos, Deus, no novo tempo sobre a nossa vida ministerial, sobre o nosso ministério. Que cadeias venham ser quebradas através do nosso posicionamento. Que cadeias venham ser quebradas através da nossa postura, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Em nome do Senhor Jesus, nós venhamos ser carta viva do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, toda oposição venha cair por terra. Todo opositor, toda língua que se levanta, toda ferramenta preparada contra o nosso chamado, contra o nosso ministério, não venha prevalecer. Toda ferramenta preparada contra a nossa casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda muralha venha ser caída. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, guerreia as nossas guerras, Deus. Luta as nossas lutas. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos uma vida disposta ao Senhor essa noite. E eu creio, Senhor, que cada irmão essa noite saiu, Senhor, convicto que precisa se posicionar. Em nome do Senhor Jesus, para cuidar, para amar, para ser humilde assim como o Senhor foi, Jesus. Obrigada pelo seu exemplo, Deus. Obrigada por nos ensinar tanto e por ter morrido na cruz por nós. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Aleluia, Deus.
amados, eu agradeço a oportunidade. Eu confesso que não era essa palavra que eu ia trazer para a igreja, né? Deus sabe de todas as coisas. Ali quando a diaconisa Adriana veio orar, foi um peso, né, Adri, muito grande. E eu sofri muita retaliação durante o dia hoje. Foi algo que eu nunca tinha vivido. Eu tive poucas oportunidades de ministrar a pregação, né? Mas hoje eu falo como a diaconisa Bruna falou uma vez, né? Minha vida em estar aqui foi uma oferta ao Senhor, porque foi uma luta muito travada. Confesso que foi muito desafiador. Mas Deus, Ele fala o que a gente precisa ouvir, né? Ele nos corrige porque ainda Ele nos ama. Então não foi a Letícia que falou nada. Não foi a Letícia. Que fosse eu, não ia trazer essa palavra. Foi o Senhor. Amém? E eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Primeiro ao Senhor, aos pastores. E as palmas são para Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esperando o pastor finalizar ali. Amados, o Melk, traz minha Bíblia, por favor, rapidinho. Quero só deixar uma mensagem rápida, meus amados, para não perder tempo enquanto meu pastor finaliza ali. E eu falei assim: Deus, se eu tiver a oportunidade ainda hoje de subir o altar, eu entrego o Senhor quer que eu entregue. E agora estou aqui. Por um momento o Senhor prendeu o nosso pastor ali. E estou aqui. Amados, hoje por 3 vezes eu peguei a Bíblia ali, abri Salmos 1. Aí eu li, fechei a Bíblia, dei a volta na igreja, peguei a Bíblia, abri de novo Salmos 1. Dei a volta, orei pelos irmãos, abri a Bíblia, Salmos 1. E pela 3ª vez eu marquei. O Senhor quer falar com alguém hoje. Eu não sei quais são os caminhos que você tem andado. Eu não sei quais são os desejos da sua carne. Mas o Senhor quer falar algo muito sério com alguém, até mesmo com aquele que está lendo, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua medida de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá ao seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor está falando com alguém hoje. As tuas vontades não estão de acordo com o céu. Aonde você está pisando não está de acordo com o céu. Os teus pensamentos não estão de acordo com os céus. As tuas vontades não estão de acordo com os céus. Estamos diante, meus irmãos, de campanhas e campanhas. Mas o povo ainda está disperso pelas suas vontades, pelos seus desejos. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Toma seu assento, querido. Mais 5 minutos. Amém. Apocalipse 3, eu amo esse versículo. Em as cartas, as igrejas terminam com: quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus abençoe a vida da nossa irmã Letícia por essa boa palavra. Deus abençoe os irmãos que cooperaram conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Já aprendi a amar vocês, viu? Lugar bênção, quando a gente fica feliz. O pastor Clóvis estava ali conversando um pouquinho. Coisa boa é estar na casa do Senhor.
A Bruna, ela sempre fala aqui nas suas pregações, né? Que o melhor lugar, o lugar mais alto que ela quer estar é ir no altar do Senhor. Não é porque é mais alto fisicamente, mas é porque é o lugar que nós somos instrumentos de Deus. É aqui que o céu fala. É aqui que o Senhor ministra sobre nossos corações. Amém? Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Sintam-se bem, sintam-se em casa, dentro dessa família espiritual. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que cooperaram conosco hoje. Irmãos, vou deixar alguns recados. Sábado de manhã, das 9 às 10, temos consagração. Amém? Consagração. E ainda mais este mês, que nós vamos estar dentro do propósito. Amém? Às quintas-feiras. Aqui, pastor, nós não temos campanha para você ficar rico. Campanha de ato de fé. Campanha de ato. Não, a gente não tem isso. O que a gente tem aqui é campanha para você buscar Deus. Para você se libertar do pecado. Pecado é pecado, amém? Então eu não quero você rico no inferno. Eu prefiro você pobre no céu do que você rico no inferno. Amém? Mas pastor, dá para conciliar os dois? Dá, se você tiver um coração pronto. Dá. Deus abençoa aqueles que têm um coração em Deus. Quando o seu coração estiver em Deus, Deus tem prazer em abençoar. Mas enquanto o seu corpo, a sua alma for corruptível, é melhor você ficar assim. A Bíblia diz que é melhor uma casa de luto do que uma casa em festa. Amém? Então que Deus te conserve assim. Às vezes nós recebemos alguns presentes de Deus e tomou o nosso coração e a gente se esquece de quem nos abençoa. Amém? Então é muito melhor ficar assim, da casa do Senhor. Mas pastor, posso ser abençoado? Pode, Deus tem prazer em abençoar, mas quem tem um coração em Deus, essa é a chave. Tá bom? Então, sábado de manhã, das 9 às 10, consagração. Principalmente os ministros, mas é para toda a igreja, mas principalmente os ministros. Você que pode, não fique em casa dormindo. Porque se Jeová te pegar nessa quinta-feira e você estiver despreparado, quem vai passar vergonha é você. Amém? Tem consagração na igreja, você está dormindo em casa? Não reclama se o inimigo te dá uma chacoalhada. Efésios 6:10, revestir de toda a armadura de Deus, se esforce. O céu ele é tomado à força. Não é dormindo até meio-dia que você vai ser revestido de poder. Amém? Que autoridade? Busca. Que autoridade? É jejum e oração. Então dia 1º, nós vamos sim estar no propósito de oração dos ministros. Vou mandar mensagem lá no grupo. A partir de segunda-feira, dia 1º, nós vamos começar o propósito de oração. Amém? A gente não precisa fazer o relógio de 12 horas, porque eu sei que é bem difícil, o mês inteiro é bem complicado. Mas a gente tem toda a consagração aqui na igreja de sábado. Dá para a gente fazer junto, se esforçar melhor, fazer. Às vezes eu venho buscar minha mãe, é eu e ela sozinho aqui, mano. Dá para fazer, tá bom? Eu entendo que é difícil, mas dá para fazer. Vamos se esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Amém? Então, além dessa oração aqui na igreja no sábado, durante a semana nós vamos estar no propósito de oração lá no grupo da igreja, todo mundo junto. Também vamos marcar ali um horário específico, que todo mundo está em casa, e a gente consegue orar e fazer um clamor junto, você com a sua família. Pastor, eu vou orar na igreja com meus irmãos. Não guarda a sua casa não. Não guarda a sua casa não. Enquanto a pastora Letícia, recebe aí. Enquanto a irmã Letícia estava pregando aqui, ela tem um filhinho. Samuel está com 1 ano. Esposo, que não estão aqui, não está firme na fé. Minha oração é, Senhor, enquanto ela ministra aqui, guarda lá. Porque às vezes ela está aqui revestida, pregando e direcionando, o inimigo está agindo lá. Então fecha a porta, irmão, fecha a brecha, em nome de Jesus. Amém? Só esses recados. Sábado, consagração. Sábado à noite nós não temos culto aqui. Domingo às 18 horas, o culto da família. Não é porque o pastor Robério ou a pastora Kelly não vai estar aqui que você não pode vir, não virá.
Amém? Ajude o pastor Roberto, a pastora Patrícia, a diaconisa Adriana, que vai estar ministrando a palavra, os ministros da igreja. Não falta, irmão, pelo contrário, a gente não está aqui, ajuda. Amém? Se esforça para que nosso culto da família, o culto principal da semana, é o dia de domingo, é o nosso culto de conexão, nosso culto da família, nosso culto de orar, de interceder, de adorar o Senhor. Vem com alegria, vem pulando de casa aqui, saltando na presença do Senhor. Salmos 22, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Medita nessa palavra, amém? É isso, os recados. Segunda-feira, estudo bíblico aqui na igreja, Bispo Kleber, teologia, amém? Terça-feira, nós temos oração no lar. Quarta-feira, discipulado. Quinta-feira, culto. E sexta-feira, a gente vai ver, vou preparar o estudo para a gente começar de novo. A gente terminou o Pentateuco agora e a gente começa os novos estudos online. Amém? Vou só dar um tempinho de um para o outro, para a gente poder não ficar tão cansado, tão cansativo, puxado também. Amém? São esses os recados. Ajude-nos. Tem pedido de oração hoje? Pedido de oração. Pastora Patrícia, Cris, Rê. O Diego do seu Davi já está assim já. Ó. Não tem uma oração que eu não faço que eu não clamo por ele. Né, irmãos? A gente sempre termina o culto orando pelo nosso irmão Davi, pelo nosso irmão Diego. Não vai embora sem dar notícia, tá bom, Rê? Glória a Deus. Pode falar, irmãos, o nome? Pastora Patrícia? Vamos orar pelo professor, Bispo Kleber. Mas quem? Tá ruinzinho ainda? Irmãos, Donizete. Vamos se levantar, irmãos? Vocês não querem ir embora não, né? Ana. Mais algum pedido de oração? Amém? Glória a Deus. Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra de dia e de noite. Revesti de toda a armadura de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oramos ao céu. Pai, obrigado. Nós te damos graças, rendemos graças ao céu, Pai, por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Eu sei que a sua presença ela é real. Nós não somos emocionados, nós sentimos o Senhor aqui. Obrigado, Jesus, por esse culto, por essa oportunidade de te adorar. Senhor amado, eu te peço, Senhor amado, oração. Nós intercedemos pela vida do Kleber, do Bispo Kleber, Senhor. Vai de encontro com a saúde dele. Nós oramos pelo Senhor Donizete, pela nossa irmã Ana, Senhor, Pai, lá do Ceará. Pai querido e santo, o Senhor tem sido poderoso e eu continuo orando e intercedendo, Senhor. Visita a saúde do seu Davi, visita a família, Senhor amado, a saúde do Diego, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, por todos os filhos, Senhor. Vai de encontro, meu Deus amado, sim, Senhor, com todos aqueles pedidos de oração que temos orado e intercedido, Senhor, Pai. Obrigado pela vida da minha mãe, obrigado, Senhor amado, pela vida do Nicolas, Senhor. Vai de encontro, Senhor amado, a saúde deles, Senhor amado, vai, Senhor amado, sim, Pai, operando, Senhor, restaurando, Pai. Meu Deus amado, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus de perto, também é o Deus de longe, Senhor amado. Eu sei que o Senhor pode e tem poder para curar, para restaurar, para libertar, e tudo provém do Senhor. Pai querido, obrigado por este mês que nós aprendemos a amar, a ajudar, a estar junto com o nosso irmão. Nos prepara, Senhor, para este mês, meu Deus, de consagração, esse mês de jejum, esse mês de oração, esse mês de se revestir, porque, Senhor amado, eu sei, Pai, que almas entrarão aqui e o Senhor precisa de nós, Pai, para libertar, porque através de nós usamos o Seu nome, porque é o Seu nome que tem poder, não é o nosso. Mas quando buscamos de Ti, Senhor, Tua palavra diz que existem demônios que só saem com jejum e oração, Senhor, Pai. Não nos faça passar vergonha, Senhor, como aqueles discípulos, apóstolos que estavam nervos, desapercebidos, Senhor amado. Mas, Senhor, nos reveste com Teu poder, Senhor amado, sim. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos dá autoridade, visão, discernimento, para estarmos aqui este mês, Pai, lutando, Senhor, em prol do Seu reino, da Tua cura, da Tua libertação. Senhor, seja conosco, leva-nos em paz, dá uma sexta-feira de vitória, Senhor, Pai. Eu te peço nessa oração também com a igreja, Senhor, leva-nos em paz até Minas Gerais, ali nessa estrada,
estrada, Senhor, guarda o caminho, livra de todo acidente, de todo mal, Senhor. Traga também, Senhor, em paz, abençoa este final de semana da tua igreja, que nós possamos estar ali, mas o Senhor também, o Deus que vai conosco, possa estar aqui também, nos abençoando em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Seja, meu Deus, conosco, para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com todos hoje, para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus te abençoe. Uma noite abençoada em nome de Jesus.